Então, uma mudança no modo de vida é o que Santo Inácio propõe para fazer possível a experiência de Deus quando ela não aparece facilmente, quando ela não se realiza de maneira simples ou fácil, que em muitos casos começa a ser dificuldades, quer dizer que meu modo de viver favorece a ajuda, então não preciso fazer mudança, mas aquilo é para aqueles que teriam alguma dificuldade. O importante, me parece, que a gente perceba que temos essas estruturas de possibilidade humanas, ou esses mínimos humanos, que nos acompanham sempre. E devemos conhecer quais são essas estruturas, esses mínimos humanos que temos como ajuda. Só conhecer aquilo já é uma tarefa muito grande. Então, a proposta de estilo de vida para poder buscar e encontrar a Deus em todas as coisas, trata-se de ver como podemos nos tornar sujeitos. Como nos tornar sujeitos? Através dessas pequenas coisas. Nos primeiros 20 números dos exercícios espirituais, chamam-se as anotações, os primeiros 20 números dos exercícios, anotações. E como uma maneira de explicar essas anotações, poderia dizer que se trata de um perfil que nos é traçado, que nos é colocado, que nos é proposto por Santo Inácio, para aquela pessoa que vai fazer uma experiência espiritual. Dizer como deveria ser a pessoa ideal para realizar a experiência dos exercícios espirituais. Quais são os mínimos, as exigências, os quesitos mínimos, qual seria o perfil dessa pessoa para fazer os exercícios espirituais. E esses 20 números são uma série de elementos interessantíssimos para nos mostrar aquilo que está esperando Inácio da pessoa que começaria os exercícios espirituais, ou a pessoa que está entrando na vida espiritual. Bom. No número 5, tem algo fundamental que muitos de vocês, devem ter ouvido mais de 20 vezes. O número 5 dos exercícios espirituais coloca uma condição fundamental. E diz o seguinte, falando daquela pessoa que se tem que tornar sujeito. É de grande vantagem para quem faz os exercícios espirituais entrar neles com grande ânimo e generosidade para com seu Criador e Senhor, oferecendo-lhe todo o seu querer e liberdade para que sua divina majestade disponha de sua pessoa e de tudo quanto possui conforme a sua santíssima vontade. Isto é importante que a pessoa que quer entrar nos caminhos da vida espiritual tenha um desejo aberto, explícito, um querer, um desejo, ânimo e muita generosidade para poder fazer aquela experiência. Seria um mínimo humano, uma estrutura de apoio. Se não tem aquilo, vai
já sou testemunha a muitas pessoas que eu acompanhei espiritualmente, claro, que quando não tem aquilo, podem ter desejos gerais, mas sinceramente, no fundo delas mesmas, não tem esse desejo explícito. Certo? Pensaram racionalmente, é bom, tá, que eu faça, mas quando a gente vai avançando, será que ele ou ela deseja realmente fazer a experiência espiritual? A gente duvida em alguns momentos, né? Porque, claro, o estilo de vida não condiz com aquilo que se está procurando. Bom, possível, sempre é possível, mas porque não tem isso que é o primeiro. Isto é, se não temos uma orientação fundamental na vida, é complicado. Se não existe uma opção fundamental, eu quero entrar nos caminhos do Senhor, ou na vida cristã, eu quero ser cristão, que é o mais fundamental. Vejam que fica um pouco complicado, porque faz parte da estrutura mínima. Então, a pessoa deve ser, qual é a condição que eu traduziria para mim, que me ajuda? A pessoa deve ter um coração grande, um coração amplo, um coração que realmente trabalhe muito. A pessoa deve amar o Senhor, que não é impossível, é impossível. É isso. O grande ânimo de generosidade, né? A generosidade só pode ser cordial. Não existe uma generosidade simplesmente intelectual. A generosidade de verdade passa pelo coração. Então, a pessoa que queira, que desejar encontrar a Deus em todas as forças e todas as coisas que levam a Deus, precisa ser uma pessoa capaz de reconhecer que está entrando num terreno onde suas próprias forças são importantes, mas não são determinantes. Precisa-se de uma humildade para fazer aquele caminho. A pessoa deve ser capaz de reconhecer que está entrando num terreno onde suas forças pessoais são importantes, mas não o principal. O principal é entrar na confiança, confiando profundamente que o Senhor vai acompanhar. É um assunto de fé. É um assunto de fé. Por isso que Inácio, no número 3, ainda fazendo esse perfil daquele que começa a experiência espiritual, nos pede muito respeito quando entramos nessa experiência espiritual. E nos diz, antes de começar qualquer exercício espiritual, qualquer experiência espiritual, é preciso se colocar com respeito diante do Senhor. E o número 3 diz assim: note-se que nos atos da vontade, em que falamos vocal ou mentalmente com Deus Nosso Senhor, com seus santos, requer da nossa parte maior respeito do que quando usamos simplesmente o entendimento. Não se trata de uma questão simplesmente racional, mas se trata de algo diferente. E quando estamos nesse terreno da espiritualidade, da experiência espiritual, precisamos entrar tirando as sandálias, com muito respeito. É nosso terreno, mas é um espaço sagrado para nós. Da pessoa mesma que está caminhando, com respeito. Tem uma palavra que existe em português, mas
que é Inácio que usa nesse contexto a tradução. Usa outra palavra, o respeito é a reverência. É a reverência diante de Deus. Uma reverência. Normal que se traduz como respeito. No concreto, tirando a sandália, é muito simbólico, né? Como é que poderia traduzir hoje, estirar as sandálias? Com atos concretos de dizer, quando a gente entra e está nesses momentos buscando viver uma experiência espiritual, são coisas concretas. Desde o momento, por isso o diferencial, por exemplo, que a gente colocou neste curso, dizer, quando entramos aqui, não estamos entrando numa celebração litúrgica, no entanto, estamos entrando num espaço diferente. Então, começamos com uma oração, um mantra, uma música que nos coloca em ambiente. Que não é simplesmente a dinâmica espiritual, não são umas aulas da faculdade, por exemplo. O contexto seria diferente. Mas estamos entrando. E nossa vida, concretamente, eu lembro uma história de um padre que perguntava de maneira muito esperta, né? Perguntava para o superior dele: padre, eu posso rezar enquanto eu fumo? Disse, claro, você pode. Ele não perguntava nunca se ele podia fumar enquanto rezava, né? É diferente, então, é claro, importante. Mas, para dizer, não poderíamos entrar numa experiência espiritual ou fazer a experiência espiritual quando não tem esses condicionamentos, aquelas condições mínimas de respeito. Entrar com todo o ser dedicado. E o que acontece muitas vezes, né? Quando muitas pessoas ficam um pouco assustadas quando dizem retiro inaciano, né? Em silêncio. Silêncio? Por que o silêncio? Não é simplesmente uma exigência exterior, são muito rígidos, não deixam falar. Eu sei, quando trabalhava com jovens alguma vez para alguns retiros, claro, é das coisas mais duras, né? O silêncio. Porque o pessoal não compreende que faz parte desse respeito para poder entrar na experiência espiritual. A música nos poderia ajudar, mas se você coloca um pagode, provavelmente não ajuda muito. Não sei. Embora que também, quando uma vez a gente entrou, nossa espiritualidade nos levaria a poder encontrar Deus no pagode. Mas no início, veja, é diferente. Bom, então seria um pouco como os mínimos necessários para a experiência espiritual. Tem outro mínimo que aparece no número 22, que é fundamental para a vida toda. O número 22 dos exercícios, que é pressupor que todo bom cristão está mais pronto a justificar uma proposição do próximo do que a condená-la. É o pressuposto. Pressupor de qualquer pessoa, de qualquer cristão, fala. Devemos salvar, justificar o que essa pessoa é, a proposta dele, dizer, acreditar. O primeiro é a confiança, não é a suspeita. O primeiro é a confiança e a suspeita. Então, é o início da experiência espiritual também.
se eu não pressuponho que essa pessoa tem boa vontade, que quer de verdade começar um caminho, se eu não confio, não acredito que ela me fala, eu suspeito que aqui não seria. Pressupor que tem boa vontade. Então, se alguém me fala algo sobre uma pessoa e essa pessoa não está sendo bem apresentada, eu tenho que procurar salvar aquilo, justificar. Mas não será possível que não seja isso, mas simplesmente salvar a proposição. Pensar bem. Isso nos ajuda muito. E na vida espiritual, isso é fundamental. Ter esse pressuposto de justificar toda a proposta do outro.